Me conte um pouquinho sobre essa polêmica do canabidiol. Na verdade, o canabidiol, né, não é a polêmica em si do canabidiol, mas em questão do uso da maconha, né, como planta. Por ela ter tantos preconceitos, Sim. acaba que a gente recém está conseguindo estudar um pouco sobre o assunto, porque sempre foi muito mistificada, um aspecto negativo, né, a questão de ser ilegal, de uma droga ilícita, e hoje a gente está aqui e a gente teve essa informação, né, que foi aprovada a descriminalização, né, do porte da maconha, e isso não tem a ver com a parte da medicina, mas tem a ver com a parte de se poder estudar mais, né, de poder sair desse lugar assim que foi colocada como uma coisa nociva. E cada vez que se estuda, se percebe que ela tem muitos benefícios, né? Claro, bem indicada. Não falo do uso recreativo, mas sim da parte do uso médico mesmo, né? De saber indicar, prescrever. No seu caso, vamos lá. No seu caso, você está falando, foi aprovado agora a questão do uso recreativo, né? O porte, é isso, né? Descriminalização, o porte, até onde eu vi, não está decidido a quantidade para ser considerada porte. Certo. Mas o que eu quero dizer é que ela foi considerada por muito tempo como uma droga, até foi em 1961 que teve um encontro sobre entorpecentes, não era a ONU ainda, mas foi, e foi colocada no mesmo nível de heroína, de cocaína, de drogas que realmente são... Drogas mais ilícitas. mais fortes, que causam realmente uma grande dependência, tem efeitos muito complicados, né? E aí... A maconha, a maconha em si, a erva, né, o fumo, ela não causa uma dependência? Ela, assim, a dependência, como se conhece de quando a pessoa para ter aqueles efeitos, né, de abstinência, em princípio, que nem outras drogas, não. Né? Claro, sim, a pessoa vai sentir falta se ela é um consumidor ativo, ela vai, né, ter Mas seria a mesma falta que a pessoa, quando fuma um cigarro, sente também? Não, é bem menos do que a questão da nicotina, né? É diferente, assim. Até porque uma pessoa que consome a maconha diariamente dessa forma recreativa é porque tem alguma necessidade, né? A recreativa? Dessa maneira, a fumada que a gente chama de recreativa é a cannabis, né? Usada fumada. E também, assim, a cannabis fumada ou essa que o pessoal consome dessa forma, ela tem muito THC, que é a parte da planta que ela tem os efeitos psicoativos mais intensos, né? Que é o que chapa, na verdade, né? E aí essa outra parte que se considera mais medicinal, que os outros fitocannabinoides, incluindo CBD, hoje em dia CBG estudado. CBG, o canabigerol, né? Tem outros fitocannabinoides. Na planta ela não é tão... presente, então é muito rica em THC, chega a ter 20 miligramas, 30 miligramas, então ela realmente, não é indicada terapeuticamente, né, por ter a gente não sabe o que está sendo usado ali, a quantidade, e se sabe que o THC em altas quantidades, ele acaba sendo ansiogênico, a pessoa que se fuma muito, ela vai aumentar seu nível de ansiedade, ela vai ter um pouco de taquicardia, muitas vezes, aquela questão, aquele desagradável. Sim. E numa pessoa que pode ter uma tendência a alguma doença psiquiátrica, ela também pode desencadear, né, a ser um gatilho para desencadear alguma situação desagradável, né? Era esse ponto. A maconha desencadeia doença mental? Não. Se a pessoa tem, né, um padrão ou uma predisposição, ela realmente pode ser um gatilho para alguma coisa mais severa. Mas era nesse ponto que eu queria perguntar para a senhora. Desculpa, para você, senhora. A questão da influência do THC em doenças psíquicas, né? Com esse caso, pessoalmente, em casos pessoais, de pessoas que tiveram esse gatilho ativado por causa do THC, mas não diretamente só o THC, né? Claro que o álcool e outros níveis de drogas também ativaram essa doença psíquica dele, que é a esquizofrenia, né? Sim. Tendo isso em vão, pessoas que não têm conhecimento dessa situação, do que possuem, né,
esse gatilho, que possuem essa propriedade, esse distúrbio psíquico, elas têm essa liberdade de fumar da forma que é o THC, que muitas vezes não vão ser encontrados com qualidade, né? Na grande maioria vai ser encontrado com baixa qualidade, né? Esse principalmente que é vendido em ruas, ele não vai piorar essa questão social do psicoativo ali, na questão da esquizofrenia e outras doenças que podem vir a desencadear? Sim, usado dessa forma, sem ser com uma prescrição, uma dosagem adequada ou com alguém sabendo a quantidade está sendo usada, pode sim, né, desencadear um surto, a pessoa pode... Não é indicado, na verdade, né? Vamos saber mais um pouquinho daqui a pouco, já voltamos já, porque eu acabei o cabelo da doutora Luciana. Voltamos, cabelo da doutora cortado, doutora Luciana. Estávamos falando sobre a questão do uso recreativo, né? E do quanto ele pode vir a influenciar ou não nas doenças psíquicas, né, doutora? Por exemplo, eu citei o caso da esquizofrenia, né? Tendo essa, vamos dizer, não sei se é uma liberação, né? Mas essa facilidade agora para o uso, eu comentei com a doutora um pouco sobre a questão do uso comercial, que vai ser maior, agora mais liberado, e os produtos nunca são de qualidades, né? Quando você comprar no lugar certo, você acaba comprando um produto de qualidade, né? E esses produtos que são de baixa qualidade, não é um perigo você tê-lo e ativar esses gatilhos psíquicos? Mas isso a gente está falando mais dessa cannabis recreativa. A recreativa, né, que a gente não sabe exatamente que produto tem ali. Eu entendo que uma das coisas da liberação vai, né, provavelmente vir junto tu poder plantar, né, o teu produto, porque hoje em dia, dentro da medicina canábica, já existem vários habeas corpus de pessoas que têm autorização para plantar e extrair o óleo como remédio. Então a gente tem que sempre separar o uso recreativo, que é uma questão, né, legal, que agora foi descriminalizado, mas vai ter ainda processos de quantidade que pode portar, o processo administrativo como é que vai ser, aonde que eles vão conseguir, para diminuir o tráfico, a pessoa vai poder comprar onde, né, esses detalhes eu não sei. Mas dentro da medicina canábica, quando se prescreve o óleo, né, porque existem 3 maneiras de a gente prescrever. Então a gente considera que tem um óleo que a gente considera que ele é full espectro. Então é um óleo que ele é extraído da planta como um todo, com todas as propriedades da planta estão ali, que é um full espectro, e geralmente se enriquece ele, então se acrescenta geralmente o CBD, que é um dos fitocannabinoides que mais estudado assim, atualmente, que se usa, que tem ele ajuda nos receptores, então ele tem efeitos ansiolíticos, tratamento de várias doenças. Então é um óleo full spectrum, todos os componentes da planta, incluindo o THC, que é o componente psicoativo, em pequena concentração, mas ele está lá, enriquecido com, né, então 10%, 20%, 30%, você vai enriquecendo esse full spectrum com o que você quer, o outro fitocannabinoide, geralmente o CBD. Tem outros. Tem o óleo Broad, que se tem todos os componentes da planta, menos o THC, então se retira o psicoativo, e tem os óleos isolados, são os 3 tipos que a gente usa na prescrição. O isolado, aí você usa só o THC, que tem casos que é só usado ele, se usa só o CBD, então se isola um dos fitocannabinoides e é prescrito só aquele fitocannabinoide. O THC isolado seria usado para que tipo de tratamento? Geralmente pacientes assim, em estado terminal de câncer, em função da dor, para abrir o apetite, né? Ele tem indicações assim muito especiais. Em geral não é um manejo mais fácil, né? Porque ter um certo controle da quantidade, porque ele tem a psicoatividade mesmo, né? Geralmente não se começa, eu na minha prática eu não receito o THC como primeira prescrição, então a gente geralmente vai usando esses full espectro, que se sabe que a planta ela é muito complexa, então assim a gente está começando a ter agora esse conhecimento. Quando eu estudei medicina, que eu estudei neurologia lá na década de 90, se eu estudei isso, eu não lembro se a gente falou sobre o sistema endocanábico, que é o sistema endocannabinoide que existe no nosso organismo, que é um sistema que participa do sistema nervoso.
O THC foi isolado praticamente por um israelense em 1960 e os receptores começaram a se entender que tem receptores para isso, que é o CB1 e CB2, em 1990. E aí eles viram que se tem um receptor, então tem uma produção endógena. Se tem um receptor para um produto, a gente produz. Aí viram que se produz o anandamida, né, e o AG2. Que são componentes da... Eles são produzidos assim, então tem os receptores no nosso organismo inteiro, muitos no sistema nervoso, alguns também imunológico, no pulmão, o corpo inteiro tem receptores CB1 e CB2. Conforme existe uma necessidade, uma demanda, o cérebro produz esses hormônios, assim, com aspas, que não são bem hormônios, mas não são neurotransmissores, para a demanda daquele sistema. Então, sobre o estresse, sobre uma dor, são produzidos. E aí começaram a ver que existe um sistema que tenta equilibrar o nosso corpo através desses receptores e da produção desses elementos. E aí começou esse estudo do sistema endocanábico. Então, o sistema endo é nosso, a gente que produz isso, né? Que ele faz uma autorregulação. Ele, estando bem controlado, ele se autorregula, como se ele fizesse uma autorregulação do nosso corpo, ele nos mantém num equilíbrio. E aí, quando a gente está em desequilíbrio, então uma pessoa que tem alguma doença em desequilíbrio, o uso dessa medicação é justamente para, né, buscar o equilíbrio de novo desse sistema, que é um sistema que faz uma homeostase, que faz um autoequilíbrio do corpo. Seria um TRC, vamos dizer. Seria um TRC. O TRT é a reposição hormonal, o TRC seria uma reposição de cannabis, o que faltaria para o organismo não estar produzindo e esse sintético não está entraria. produzindo o adequado ou está em desequilíbrio, então uma fadiga crônica, uma insônia. O maior estudo que se tem e efeitos maravilhosos são nas crises convulsivas epiléticas de difícil controle. Tem a história da Charlotte, que é essa menina que até ela faleceu, eu fui rever se ela ainda era viva, ela faleceu em 2020 por causa da Covid, né? Então ela tinha uma síndrome super rara, que tinha tipo 300 convulsões por mês, assim. Nossa. Então a menina já tinha sequelas por causa das convulsões. E aí foi feito, né, os pais conseguiram lá, foi nos Estados Unidos, Colorado acho que era, conseguiram a erva, extraíram e começaram a fornecer o óleo para a menina, e das 300 convulsões por mês ela começou a ter 3 convulsões por mês. Então ela teve um padrão de vida muito bom, ela viveu até os 14 anos, então ela começou a ter um desenvolvimento, porque ela não conseguia, né, a quantidade de convulsão que essa menina tinha. E aí a partir disso começou a chamar a atenção de pessoas que tinham filhos com a mesma síndrome, né, essas doenças mais raras, e dali começou esse processo, foi nos Estados Unidos. A menina faleceu, então ela ficou, até tem um medicamento que é o Charlotte, que é em homenagem a ela, né, que foi a primeira, assim, atual na nossa medicina nos tempos modernos, que se sabe um tratamento terapêutico eficaz, e várias outras síndromes, várias outras doenças neurológicas graves com isso. Então muitos começaram a estudar e a ver que fazia efeito. Uma das associações que eu participo, que é a AMA-me, também a história assim, é bem bonita, que quem começou essa associação é um médico, e ele começou por causa do filho dele também, que tinha uma doença, né, neurológica bem severa, com muitas convulsões, e aí ele ficou sabendo, ele conseguiu fazer a extração do óleo, começou a fornecer, e o menino começou a desenvolver em fala, conseguir ter vida, um pouco vida própria, né, que a gente quer.